novamente, não é? Olha, na primeira parte do curso, eu falei, assim, dei uma visão geral de GPUs. Na segunda parte, eu falei de algumas otimizações de código clássicas, que fazem sentido no universo de uma GPU. E agora eu vou falar de otimizações de código que são típicas de GPUs, que assim, não fariam sentido no mundo clássico. Todas as otimizações que eu vou falar aqui, assim, todas as técnicas que eu vou falar aqui, foram desenvolvidas aqui na UFMG. Na verdade, como eu disse antes, CUDA dá muito solo para a pesquisa, né? Por exemplo, tem vários problemas que a gente ainda não resolveu, como detectar bancos de conflito, né? Assim, ainda é um tópico de pesquisa que a gente não consegue resolver. Como transformar acessos não agrupados para acessos agrupados sistematicamente, ainda é um problema de pesquisa que não tem solução, embora já tenha algumas técnicas, mas são todas muito ad hoc. Mas é claro que, assim, dê algum tempo à comunidade, né? E daqui a pouco os programadores vão conseguir programar em Python e rodar em CUDA, né? Mas é claro que isso ainda é muito distante da nossa realidade. Não é possível fazer programas eficientes ainda sem um conhecimento bastante profundo do hardware. É claro que esse conhecimento não deveria ser tarefa do programador, não é? Deveria ser tarefa de uma inteligência mecânica. Então é claro que existe muita pesquisa nesse sentido, né? Como facilitar o desenvolvimento de programas eficientes e, da mesma forma, prover abstrações de alto nível ao programador, né? Para que ele possa se concentrar no problema e deixar que o compilador se concentre em minúcias, né? Em micro-otimizações. Então agora eu falo de otimizações que fazem sentido nesse nosso mundo. Elas vão estar todas relacionadas ao problema da divergência. Vocês lembram, né? Eu tenho várias threads e um buscador de instruções somente. Então é claro que eu posso ter problemas de desempenho quando eu tenho branches, porque algumas threads podem querer fazer uma coisa, enquanto outras threads fazem outra. E se eu quero ter um ambiente de programação que é tudo incompleto, não tem jeito, eu tenho que lidar com os branches de alguma forma, com a decisão, com a tomada de decisão de alguma forma. Então, assim, a gente vai tentar resolver alguns problemas aqui. O primeiro deles é como detectar divergências em tempo de execução. Exatamente para a gente saber como a gente melhora o programa naquele ponto, né, naquele ponto divergente. O outro problema é como predizer, né, como dizer quais branches podem divergir e quais nunca vão divergir. Isso é um outro problema interessante. Ou então, o problema de descobrir quais variáveis sempre têm o mesmo valor para todas as threads, porque eu posso, por exemplo, colocá-las nos mesmos registradores, ou, por exemplo, armazená-las em memória compartilhada, ou eu posso fundir as instruções que as manipulam em uma instrução só, enfim. E que tipos de otimizações a gente consegue a partir desse conhecimento? Deixa eu clarear esse problema da divergência com uma analogia monástica, não é? Então a gente tem os locksteppers. Ontem eu vi o filme dos Smurfs, então vou trocar isso para Smurfs, mas por agora a gente vai falar de locksteppers, que são monges. Então eles vivem harmonicamente, mas eles têm uma peculiaridade, né? Eles rezam, eles comem, eles dançam, só que eles sempre fazem isso juntos, é uma vida bastante comunal. E mais ainda, quando eles comem, todos eles têm que comer. E se eles rezam, todo mundo tem que rezar. E se eles dançam, todo mundo tem que dançar. Eles têm que fazer essas coisas em conjunto, exatamente para que a harmonia reine, não é? No lugar onde eles moram. Porque essa é a lei. Se um monge quiser fazer uma coisa, todos eles têm que fazer a mesma coisa. É claro que, assim, sendo um ambiente livre, eles podem decidir não fazer uma coisa, nesse caso eles têm que dormir. É possível que eles tenham divergências. Então, se algum monge quer dançar enquanto outros monges querem comer, enquanto o monge dança, os outros dormem. Quando o monge que dança acabar, ele dorme, os outros que estavam dormindo acordam, comem e, eventualmente, eles sincronizam, eles fazem um rendezvous e eles voltam a executar em passo único, eles voltam a formação inicial, eles voltam exatamente à formação inicial. Então, assim, sempre que tem uma divergência, a gente tem dois partidos aqui, os da esquerda e os da direita, certo? E eles nunca fazem
a mesma coisa ao mesmo tempo. Alguns dormem enquanto os outros trabalham. E a nossa missão, assim, de certa forma cruel, assim, desumana, é diminuir a quantidade de tempo que eles dormem, que eles passam dormindo. A gente quer aumentar o tempo que eles passam fazendo trabalho útil, assim, que eles passam dançando, comendo ou rezando, certo? Diminuir o tempo que eles passam dormindo. E tem várias formas da gente fazer isso, ideias. Uma coisa que eu preciso fazer é reconvergir os monges o mais cedo possível. Eu tenho que achar um ponto comum, um ponto de ação comum para eles, né? A partir daquele momento, eu espero os monges todos chegarem e eles passam a fazer a mesma coisa, porque aí não vai ter... Em geral, isso não vai dar certo, né? Assim, a gente não vai conseguir esse tipo de coisa. Posso, sim, né? Assim, seria ainda mais desumano, né? Mas eu posso tentar, assim, achar os pontos de convergência que são, assim, os mais cedo possíveis, né? Uma vez que eles divergiram, eu olho para o futuro e vejo quais são as ações comuns que eles vão executar e eu reconvirjo eles naquelas ações. Desculpa, é tuberculose. O que eu não posso fazer é deixá-los divergindo para o resto da vida. Isso, de fato, é triste e improdutivo. Então, isso a gente não pode fazer. A gente tem que reconvergi-los em algum momento. Passando essa analogia para GPUs, o que é o que aqui? Cada monge seria o quê? Cada thread. O que causariam as divergências? Os ifs. Assim, os ifs. Na verdade, a raiz de todo mal são os ifs. Tanto em processamento paralelo quanto na vida. Então, são os ifs. Gente, eu estou lendo Irmãos Karamazov agora, o livro é genial. Na verdade, o Grande Inquisidor eu estou na parte em que o Grande Inquisidor reencontra Jesus. E ele decide que a raiz de todo mal são os ifs. Isso é impressionante. Mas, enfim. Então, os nossos monges são as threads. E a gente tem um modelo de execução SMD. Os monges todos executam em passo único. Okay? Movendo essa analogia para programas. Olha, a partir de agora, a gente vai deixar de ver os programas assim e vai começar a ver os programas assim. É muito mais fácil raciocinar sobre essa representação de programas. Então, o meu if aqui, ele passa a ser esse bloco com duas arestas saindo dele. Okay? Eu tenho dois caminhos possíveis que eu posso seguir. Ao invés de apresentar o programa em código-fonte, eu uso PTX, a nossa representação intermediária. Okay? Essa representação aqui faz mais sentido para a gente. Se eu tiver duas threads nesse mundo, qual que é o custo de uma divergência aqui? Se eu tiver duas threads, qual que é o custo de uma divergência? O que vai acontecer? Olha só, originalmente todas as threads executam duas instruções de cada vez. Assim, quer dizer, eu consigo executar uma instrução duas vezes, certo? Duas threads vão fazer um add, duas vão fazer um load, eu vou ter dois sets, eu vou ter dois branches. Ok? Havendo uma divergência, eu posso, por exemplo, escalonar essa thread para executar. A thread que deveria vir para cá dorme. Eventualmente, essa thread acorda, a thread que estava dormindo aqui volta a executar. É claro que esse dormir é um abuso de linguagem, nenhuma delas dorme. As instruções continuam sendo buscadas do mesmo jeito. O que está acontecendo aqui? Não tem escrita de volta, né? Assim, não tem write back, não tem escrita de volta. Eu habilito um bit lá, eu desabilito o bit da escrita, né? Eles não escrevem o resultado de volta. Isso aqui é uma visão estática do programa. Dinamicamente, o programa vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma trilha de execução aqui, eu tenho várias instruções e eu tenho duas ALUs. No nosso mundo a gente vai ter 32, né? Na verdade, isso é um outro abuso de linguagem. A gente tem 8, só que a gente escalona 32 threads de uma vez. A gente executa 32 threads em 4 ciclos. Elas fazem a mesma coisa com a mesma instrução, só busca uma vez. Mas a gente pode esquecer esses detalhes. A gente tem 32 ALUs. Então, eu tenho 32 ALUs. Inicialmente, todas as threads executam todas as instruções. Olha só, eu tenho máximo throughput aqui. Eu estou fazendo 2 unidades de trabalho útil por thread. Esse é o máximo que eu consigo.
É claro, eu tive uma divergência, eu tive que colocar algumas threads para dormir. Outras continuaram fazendo o trabalho. Eventualmente, elas sincronizam. Eu não preciso necessariamente sincronizá-las. Eu posso deixá-las desincronizadas a partir desse ponto. Nesse caso, eu precisaria de mais um store aqui embaixo. Eu precisaria de 2 stores. Okay? Mas compiladores são muito bons para encontrar pontos para colocar barreiras de sincronização, barreiras implícitas, né, onde essas threads divergentes, eventualmente, elas vão reconvergir e executar juntas. Vamos ver o impacto dessas divergências. Agora, CPUs hoje têm múltiplos núcleos. Sim, são multi-core, eles têm múltiplos núcleos. Por que divergências não é um problema numa CPU? Por que ninguém fala de divergências em CPUs? Embora elas tenham múltiplos núcleos de execução. Eu não tenho mais esse modelo SMD. Se eu tenho 4 ALUs, eu tenho 4 buscadores de instruções. Elas não precisam executar a mesma instrução. Eu tenho muito mais flexibilidade. É claro que cada uma dessas unidades custa muito mais do que um núcleo simples de uma GPU, não é? Então, assim, em CPUs, divergências não são problema mais. No caso de um warp com 32 threads, qual que seria o pior cenário que eu teria em termos de divergências? Eu só posso ter uma divergência no máximo, né, por branch. Mas qual que seria o pior cenário? Não, assim, eu posso ter 32 divergências, né? Divergir 31, assim, 31 foram para um lado, uma foi para o outro, depois das 31, 30 foram para um lado, outra foi para o outro, enfim. Mas eu consigo pensar num cenário pior do que esse ainda. Qual que seria? Esse até que não é muito ruim, não. O pior cenário seria um if-then sem o else. Um if-then sem o else. Uma thread entra no then, e o then demora demais. E 31 threads vão ficar dormindo, esperando o then terminar. Vocês entenderam? Um if sem o else. Ele só tem o if ele é assim. Certo? Ele só tem um bloco de execução, e o bloco é longo, e só uma thread entra nele. Nesse caso, o meu throughput cai muito, porque eu tenho 31 threads ociosas, que não estão fazendo nenhum trabalho útil, né? Então esse é o pior cenário que eu poderia ter. A metade até que não é muito ruim, não, porque eu tenho a metade do trabalho sendo feito, né? Aqui eu tenho 1 sobre 32% do trabalho sendo feito. Ok. Qual que seria o benefício de ter um else? Não, seria a mesma coisa. O if-then é o mais simples, né? Assim, o if-then é sem o else, certo? Mas no caso com o else eu teria 31 threads fazendo trabalho útil eventualmente, não é? Assim, 31 threads fazem alguma coisa e uma não faz. Isso não é ruim, não. Certo? O problema é quando 31 threads não fazem nada e uma faz. Certo? Uma tem coisa para fazer. Certo? Gente, como que a gente poderia detectar as divergências em tempo de execução? Ideias. Como que a gente poderia detectar divergências em tempo de execução? O profiler da NVIDIA faz isso. Ele detecta divergências em tempo de execução. Deixa eu pensar num kernel divergente aqui. A gente tem um aqui, eu acho que consigo mostrar daqui a pouco. O profiler da NVIDIA faz isso. Como que eu poderia detectar divergências em tempo de execução? Ideias. Uma ideia. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, ok? Mas deixa eu só ilustrar esse problema das divergências com um exemplo aqui. O que esse kernel está fazendo? Esse é um exemplo didático. Ninguém programa kernels desse jeito, mas o que esse kernel aqui está fazendo? Ele faz algo trivial. Esse algo trivial é o quê? Eu não... Desculpe? Ele zera os elementos de um vetor. Só que ele zera os elementos de que forma? Decrementando de 1 em 1. Certo? Decrementando de 1 em 1. Qual que seria a pior entrada para esse kernel em termos de divergência?
Qual que seria o pior vetor V que eu consigo mandar? Qual que seria o melhor vetor V que eu consigo mandar para esse kernel em termos de trabalho útil sendo feito? Todo mundo igual. Nesse caso, eu não tenho nenhuma divergência. Todo mundo faz o mesmo trabalho, certo? Qual que seria o pior kernel? Esse não é tão ruim, não. Tem piores. Exato. Divido o meu vetor em bloquinhos de 32. Eu deixo um número grandão em uma célula de cada bloquinho e todos os outros são zero. Vai ter uma thread fazendo muito trabalho, uma thread vai entrar dentro do while aqui, okay? E vai fazer o while inteiro, as outras não vão fazer nada. Okay? Esse é o pior. Okay? Vamos ver isso funcionando. Então, aqui eu tenho os 5 maneiras diferentes de inicializar esse vetor. Vocês conseguem ver isso aqui, esses códigos aí de trás? Maneira número 1 está fazendo o quê? Maneira número 1 está inicializando o vetor de que forma? Maneira número 1. É em ordem decrescente, né? Eu estou fazendo uma escada, colocando uma escada no vetor. Notem que esses vetores vão ter mais ou menos, se eu somar os elementos dele, eu tenho mais ou menos o mesmo número. Certo? Ou seja, a quantidade de decrementos que vão acontecer tende a ser a mesma. Ok? Então, kernel número 1, vetores preenchidos em ordem decrescente. Kernel número 2. Todos os elementos recebem a mesma constante. Uma constante igual, não é a mesma constante. Notem que se eu somo esses dois, eu tenho mais ou menos o mesmo número. Okay? Kernel número 3. Kernel número 3. Alterno, não é? Elemento é nada, elemento nada. Assim, constante vezes 2, né? Em um elemento, depois 0 no outro e vou alternando. Kernel número 4, isso aqui é simples, não é? Coloco um número aleatório lá, assim, eu faço módulo size, né, para ficar mais ou menos a mesma soma. Kernel número 5. Kernel número 5. Assim, a primeira metade tem uma configuração, a segunda uma outra, mas é igual, certo? Então, a primeira metade do vetor é zerada. A segunda metade recebe uma constante, ok? Se eu tiver que chamar o meu kernel para decrementar esses elementos, qual que vai ser o mais rápido? Qual que termina primeiro? Qual que termina primeiro? Esse aqui e esse aqui, o 2 e o 5 devem terminar mais ou menos na mesma hora. Certo? Eles devem terminar mais ou menos na mesma hora. O 2 e o 5. O 5 é metade zero e depois metade com um número grande. Certo? O 2 é o vetor igual, com a mesma constante. Qual que deve terminar por último? Qual que deve terminar por último? Qual? 4. Não. Qual que deve terminar por último? Mas o kernel com números aleatórios não está muito ruim, ele termina assim quase por último, não é? Quase por último.